Chegou o grande dia e quem disser que não está ansioso nem nervoso está mentindo, porque para sempre vai ser o dia em que o ICL lançou a sua primeira pós-graduação, reconhecida pelo MEC e logo em parceria com a FESP, né? Uma das maiores escolas do país, onde estudaram Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro e tantos outros nomes tão importantes pra gente. Hoje à noite, às 8 horas da noite, a gente vai fazer todos os anúncios das pós-graduações do ICL. Já tô falando até no plural, então você já tem até um spoiler aí. Uma hora antes das 8 horas da noite, você vai receber no e-mail que você cadastrou um link para clicar e já entrar na sala de espera. Ou pelo grupo de WhatsApp, se você estiver no grupo de WhatsApp, o mesmo link. Vambora, e quando receber, aproveita e manda para os seus amigos e amigas para todo mundo poder participar também. Ninguém pode perder e vocês vão gostar muito do que vocês vão ouvir. Um abraço e até de noite. Pessoal, quinta-feira, 28 de novembro, 7h02 da manhã, estamos começando o Desperta ICL. Tudo bem, Gabriel? Tudo certo por aí? Tudo maravilhoso. Mas que coisa boa. Comigo não. Essa semana não está sendo uma semana muito fácil, não. Fiquei doente no final de semana. Tô ainda meio, né? Se eu der umas tossidas por aí, tá tudo certo, tá? Se eu não cair aqui... Se eu cair, Gabriel, daí você bota aquela telinha do, né? Voltamos em breve. Voltamos em breve. E ontem tava vindo pra cá, olha só que maluquice, né? Acordei mais cedo ontem, do nada, não tava com sono, tava querendo vir fazer o programa, organizar o programa, que tinha muita coisa, né? Do negócio do golpe, queria pegar um monte de vídeo, não sei o quê. E já pensei, putz, eu vou pra lá já mais cedo. Cheguei aqui e tinha esquecido o computador. Voltei pra casa pegar o computador. E aí tô voltando pra cá, bateram no meu carro. Tomei uma porrada na esquina, o maluco veio, cruzou a preferencial, deu uma porrada no carro, o carro virou, entrei de ré no muro de uma casa, Gabriel. Derrubou o muro, derrubou grade. Olha, eu só não fui parar dentro do quarto da pessoa, porque tinha um coqueiro entre o quarto e o muro. E o carro e o muro pararam no coqueiro. E aí, pô, tomei um sustão, mas não foi nada demais, ninguém se machucou, nem o rapaz lá, nem eu, tudo certo. Mas aí fiquei lá, eu lá, vendo o calejão sentado no carro, Gabriel, esperando o pessoal do trânsito chegar para liberar. Muito bem. Bom dia para quem tá batendo, tudo certo, viu, gente? Tá tudo certo. A semana já vai acabar, já. Espero que seja a semana do ano, seja essa, depois a coisa, né, começa a fluir, porque estamos chegando no final do ano já. Muito obrigado para quem já está chegando por aí nas nossas redes sociais, vai deixando seu like, ativando o sininho, vai comentando aí também no nosso chat, né? Bom dia para a galera que já está chegando por aí, nos canais do YouTube, estamos principalmente no canal do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira e também no canal do Leandro Demore e também em 3 emissoras de rádio em São Paulo. Então, se você quiser nos acompanhar pelo carro, na Rádio Brasil Atual, na Rádio Heliópolis e também na Rádio Cantareira, você pode procurar aí no seu dial até o momento que você vai ouvir esta bela voz aqui e você pode acompanhar o programa como se fosse o bom e velho programa radiofônico e também em 3 praças em televisões pelo Brasil todo, lá na TV Quirimurê em Salvador, na Pop TV em Porto Alegre e na TVT em São Paulo. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Olha só, pessoal, hoje... Perdão. Hoje é o dia do lançamento da pós-graduação do ICL. Essa talvez seja a mais pedida do ano pela nossa comunidade, né? Uma pós-graduação de fato, pós-graduação MEC, que você vai poder fazer à distância com o certificado de conclusão, com diploma reconhecido pelo MEC para você colocar lá no seu currículo, né? Para você poder adentrar aí a novas áreas, tentar melhorar o seu salário. Funcionários públicos também podem melhorar os seus salários, né? Porque você tem aí um aumento gradual de salário conforme a sua formação. Funcionários de empresas privadas que eventualmente querem crescer na carreira e veem isso como importante. Pessoas que estão buscando aí outro tipo de formação. Eu vou fazer essa pós, porque é uma pós sobre o Brasil, né? Uma pós sobre história brasileira, para combater e para ajudar a combater muita historinha que vem sendo contada por aí. Você sabe, nos últimos anos tem um revisionismo histórico grande no Brasil. A gente corre um risco mesmo de daqui para uma década ou até menos a gente ter uma quantidade de milhões de brasileiros que acreditam em história da carochinha, né? Por exemplo, em 64 não teve golpe militar,
né? A proclamação da República foi a liberdade, as asas sob nós, né? Nenhuma problematização de como as coisas foram feitas no Brasil, nenhum olhar sobre as elites, tudo focado em personagens mais ou menos míticos, né? Os imperadores, a Casa Real, o blá blá blá, o comunismo, os generais. Então tudo isso vem sendo vendido aí no grande mercado de ideias e muita gente está comprando, infelizmente, também porque as pessoas praticamente não têm opções de bons cursos que sintetizam essa grande história do Brasil. Então, hoje, 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo, gratuito, a gente vai fazer o lançamento e a primeira aula da pós do ICL com o Edu Moreira e com o Gessé, tá bom? Para se inscrever, despertacl.com.br, de novo é de graça, tá, gente? Só colocar lá despertacl.com.br, vai colocar o seu e-mail, vai apertar um botãozinho e beleza, vai ser avisado hoje às 8 horas da noite, a gente vai mandar o link por e-mail para você poder assistir essa primeira aula e depois, claro, toma a decisão se vai querer fazer após ou não, os valores muito acessíveis se você comparar com pós-graduação em qualquer universidade, né? Então não perca, tá bom? Hoje, 8 horas da noite. Muito bem, dado o recado, vamos lá, a gente tem bastante coisa no programa hoje para variar um pouquinho, né? Vamos lá para a capa do iclnoticias.com.br. Se você ainda não sabe, sim, este é o portal do veículo mais confiável do Brasil, segundo a pesquisa da ESPM. Sob protestos, Câmara aprova PEC que proíbe aborto legal. Não a Câmara toda, claro, né? Uma comissão, a Comissão de Constituição e Justiça. Então lembram daquele projeto chamado a PEC do estuprador? Que levou muita gente às ruas do Brasil esse ano. Então, aquela mobilização popular conseguiu dar uma freada na coisa. Vejam como é. A política é assim, né, gente? A política é isso. É cabo de guerra, o tempo todo, né? O tempo todo. Aliás, vejam como são as coisas de fato, né? Essa semana, enquanto estávamos distraídos com toda a coisa da Polícia Federal, do golpe, não sei o quê, e obviamente eu não estou dizendo aqui que não deveríamos falar sobre aquilo é gravíssimo, aquilo é uma esquina da história, claro. É óbvio, mas a política se aproveita desses momentos de grande comoção na imprensa e tal, sobre um determinado assunto, e vai traficando as porcarias por baixo, né? Quem não lembra do Ricardo Salles, o então ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro, que depois se tornaria réu em um esquema de tráfico, né, de madeira? Esse é o ministro do meio ambiente. Tem governos que é isso, né? O ministro da Justiça é capaz de ser do PCC no próximo governo da direita no Brasil, porque assim a coisa anda desse jeito, né? O secretário da Cultura era nazista de fato, fez um vídeo imitando lá o Goebbels, né? Quem não lembra dele falando, enquanto tá todo mundo distraído com a Covid, nós temos que passar a boiada. E isso está acontecendo essa semana também com várias pautas. Uma delas é essa. Essa é a grande pauta que causou a maior comoção em termos de público, de número de pessoas progressistas na rua esse ano no Brasil. E deram uma esfriada e agora aproveitaram essa semana que ninguém estava olhando, foram lá na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão onde qualquer projeto de lei tem que passar antes de ir para as discussões. Por quê? Porque é para avaliar se aquilo está conforme a Constituição ou não. É uma espécie de filtro essa comissão, né? Eu gosto de explicar porque muita gente não sabe e não tem obrigação de saber também, né? Essa comissão é a primeira porque ela é um filtro. Se você chegar lá com um projeto de lei maluco, que não tem nada a ver com a Constituição, essa comissão tem por dever, em tese, dizer, não, isso aqui a gente não vai nem discutir no Congresso, não vai perder tempo, porque seria inconstitucional. Não é assim que funciona no geral, tá? Não é assim que funciona no geral, mas a ideia do legislador era fazer uma coisa parecida com isso, né? E aí a CCJ aprovou esta imensa porcaria, após protesto que interrompeu a sessão. A proposta de emenda à Constituição que acaba com as possibilidades de aborto autorizadas no Brasil foi aprovada, né? Por 50 votos a 15, aprovada na CCJ, tá, gente? Aí vai para discussão e depois vai ver se tem votação. Como uma proposta de emenda constitucional tem que ter bastante voto, não é tão simples assim, mas a coisa começou a andar.
A PEC pode acabar com a permissão para interromper a gravidez nos casos de risco de morte da gestante, gravidez por estupro, anencefalia fetal, ou seja, má formação do cérebro. Isso tudo é previsto em lei no Brasil, né? Esses 3 casos. Essa proposta de emenda à Constituição acabaria com esses 3 casos, inclusive, como a gente já falou várias vezes aqui, e não custa repetir, prevê uma pena para a mulher ou menina, né? Porque pode ser inclusive menor de idade, que foi estuprada e, em não tendo direito a um aborto legal, decide fazer um aborto pelos próprios meios, prevê uma pena para essa pessoa que sofreu a agressão, que sofreu o estupro, maior do que a pena para o estuprador. Parabéns, deputada Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina. Parabéns, tá bom? Pela família, senhora, né? Pela família de quem, doutora Caroline Detoni? Neste caso aqui, está aí como presidente da CCJ, apoiando esse negócio, apoiando na prática, se essa lei passar, estupradores. Caroline Detoni apoia uma proposta legislativa para mudar a Constituição que é boa para estupradores. Vamos deixar isso bem claro. E pode processar à vontade, porque o texto da PEC é claríssimo. Claríssimo. Quando você restringe o direito das pessoas que sofreram essa imensa agressão do estupro para buscar os seus direitos legais e terem o direito de não gerar o fruto desta gravidez que veio por um estupro, você está incentivando o estupro. Então, Caroline Detoni e demais que votaram a favor desse negócio, vocês estão aprovando, tentando aprovar, levando adiante a discussão sobre uma proposta de lei de emenda constitucional que pune as mulheres estupradas e bate palma para estupradores. Tá bom? Pode se incomodar à vontade. Eu vou falar sobre isso aqui até esse negócio ser derrubado. A mobilização é importante, a mesma que foi feita meses atrás, precisa retomar. Precisa retomar. Isso aqui, gente, se deixar, vai caminhar. Não tá com cara de que vai ser votado esse ano, tá? Mas vai ficar na agulha. A extrema-direita tá deixando várias balas na agulha para a Câmara do ano que vem. Essa é uma delas. Anistia é outra que a gente vai voltar a falar aqui. Tem um monte. Tem um monte. Agora tem outra proposta de emenda à Constituição que querem aprovar, que querem apagar da Constituição brasileira que a terra ela tem que ter ela tem que estar a serviço, né, de algo. A serviço de algo, tem que ter uma função social. Da nossa Constituição diz isso. A terra precisa ter uma função social. Caso ela não tenha, ela pode, no limite, ser desapropriada. E por que, Gabriel, tem uma função social a terra? Porque você não pode ser o Elon Musk e chegar aqui e comprar todas as terras e casas e apartamentos e prédios da cidade onde nós moramos e mandar todo mundo embora. Só porque você quer. Ah, por que não pode? Porque não pode. Porque é óbvio que não pode. Porque é evidente que não pode. Porque o direito da pessoa que conseguiu acumular capital o suficiente para fazer isso não pode ser maior do que o direito das pessoas de morarem nos lugares, de usarem a terra para plantar, de usarem a terra para o sustento da sua família. Esse é o espírito da Constituição. Agora, esses cretinos, outros cretinos, né? Agora não é a Detoni, né? Querem passar isso também. Então essa galera vai colocar um monte de porcaria para, a partir do ano que vem, porque o ano que vem já começa a preparar as turbinas para a eleição. Essa é a grande verdade. Vai ter mudança na Câmara, né? Vai ter discussão sobre impeachment de ministro do Supremo. Vocês se preparem. Vocês acham que a maluquice acabou? Vocês acham que a maluquice acabou? Esse relatório da Polícia Federal, gente, a Polícia Federal só abriu a cortina. Tá? Só abriu a cortina. Só mostrou o que estava ali. E vamos dar real aqui. A gente meio que já sabia de quase tudo ali, né?
Não tem, assim, grandes novidades do que foi mostrado ali. Claro, tem, assim, detalhes de planos e tal, assim, mas, assim, grandes novidades não tem. Os golpistas, praticamente todos, já estavam identificados. Todo mundo sabia as ações que foram tomadas. E essa gente não vai parar. Né? Muito bem, o Supremo forma maioria para permitir símbolos religiosos em prédios públicos. Até esta segunda, 6 ministros entendem que a influência do cristianismo na sociedade brasileira justifica a manutenção de crucifixos. O STF formou a maioria para permitir símbolos religiosos em prédios públicos da União, como crucifixos e imagens de santos. No caso, o Ministério Público Federal apresentou um recurso contra a presença desses ícones com o argumento de que o Estado, obviamente, é laico. O julgamento tem 6 votos contrários ao pedido e nenhum favorável até o momento. Nem ministro do STF tem coragem de enfrentar o livrinho mágico, Gabriel. É uma coisa impressionante, né? Assim, o mundo mágico, ele tem poder, tem poder. O ministro Cristiano Zanin, relator do processo, diz que a exposição de símbolos que remetem ao cristianismo não representa afronta à laicidade do Estado, já que a religião está ligada à formação da sociedade brasileira. Isso é mentira, na verdade, né? Ela está ligada ao processo de colonização, né? Não à formação da sociedade brasileira. Ela está ligada a um processo violento de colonização, cujo uso da religião católica apostólica romana era direcionado, inclusive, primeiramente contra os indígenas que dizia-se não tinham alma. Tá, doutor Zanin? Falta aula de história. Aliás, pode se inscrever na pós do ICL, né, Gabriel? Doutor Zanin, né? Do STF. Despertaicl.com.br, doutor. Peça para um assessor colocar o seu e-mail. O senhor pode, de repente, adquirir um pouco de conhecimento para, neste caso, parar de falar bobagem, né? Gabriel, dá para fazer um despacho de macumba no INAMPS? Eu acho que não. No prédio do INAMPS? Não dá, né? Dá para colocar um Exu caveira lá? Será? Não dá, né? Acho que não, né? Será que alguém vai se incomodar? Dá para colocar o Bafomé? Para quem é da religião satanista, vocês sabiam que o satanismo é uma religião, né? Vocês respeitem a religião dos outros, tá? Não é só de vocês que é legal. Cada um com seus problemas. Dá para colocar, Gabriel? Não dá. Não dá. Então assim, né? É difícil. Todo mundo votou a favor, né? Flávio Dino, André Mendonça, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Edson Fachin, é a República da Carolinha, né? STF, eu vou te contar, viu? Trabalhadores da Pepsi deflagram primeira greve contra a escala 6x1 no Brasil. Lá na revista Fórum, trabalhadores brasileiros da PepsiCo, multinacional bilionária dona da Pepsi, Alma Chips e Quaker, decidiram no último domingo entrar em greve contra jornadas de 6 dias consecutivas por semana. Trata-se da primeira paralisação do Brasil de trabalhadores contrários à escala 6x1. A greve, a princípio, será deflagrada nas fábricas em Itaquera, na zona leste da capital paulista, e Sorocaba. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Laticínios e Alimentação de São Paulo, a multinacional implementou a jornada 6x1 e 6x2 de maneira arbitrária. Como que é a jornada 6x2? Até aqui semana de 8 dias? Eu já 6x1 já trabalhei, não 6x2 não. Como que é? Trabalha 6, folga 2, depois... daí vai quebrando a semana. Mas que porcaria, né, Gabriel? Imagina, você trabalha 6, trabalhou até sábado. Aí folga domingo e segunda. Depois começa a trabalhar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí folga... Então, assim, para além de tudo, implodiu o fim de semana da pessoa. Acabou. A pessoa tem que olhar no calendário, no ano, é tipo feriado. Quais finais de semana a pessoa vai ter? Né? E tem gente que acha normal, acha legal. Vai trabalhar tu nesse negócio aí, se gosta. Né? Diante da tentativa arbitrária da empresa de implementar a jornada 6x1 e 6x2, propusemos a jornada de trabalho espanhola como alternativa. Porém, mesmo com nossas insistentes solicitações para um diálogo construtivo, a empresa se manteve inflexível. Na última reunião do dia 22, a empresa ignorou nossa proposta, reafirmando um comportamento que consideramos inaceitável, visto que estamos passando por uma mobilização nacional pelo fim das jornadas de trabalho desumanas, diz o comunicado do sindicato. O comunicado na íntegra está lá na revista Fórum. A Erika Hilton manifestou apoio, a Erika Hilton segue na sua cruzada lá, né,
na Câmara para conseguir colocar esse projeto em discussão e eventual votação. E olha, fazia tempo que a gente não via greve de empresa grande privada no Brasil, hein? Fazia tempo. Parabéns para o sindicato. Parabéns. Trabalhador parou, bolso esvaziou, Gabriel. É assim que é, né? É assim que é. Se não aparecer o cara lá que colocar a tampinha na garrafa, o gás da Pepsi vai tudo embora, né, Gabriel? Na proposta deles, eles queriam numa semana trabalhar 48 horas e na outra 40. É, o que já é bastante, né? 48 horas é bastante já, né? Não é nem 5 por 2, demônio. 5 por 2 seria só 40. É, então. Muito bem. Gente, vamos lá para o plano do Haddad. Olha só, depois no N1 a gente vai dar mais detalhes sobre isso também. Aliás, estarei lá com os colegas depois, tá? A gente vai fazer uma passada geral aqui, até porque não temos os detalhes vão ser apresentados hoje, nessa quinta-feira, exatamente como serão as coisas, como se deve fazer as coisas, né? Você sabe, geralmente na política é assim, se apresenta primeiro um projeto mais generalista e depois detalha, né? Você primeiro, em termos de lei, é a mesma coisa, né? Primeiro você regula, depois regulamenta. Muita gente confunde, até eu confundia isso uns anos atrás, né? Tem que regulamentar as redes sociais do Brasil, a gente fala hoje, né? Não tem que regulamentar, tem que primeiro regular para depois regulamentar. Uma coisa não existe sem a outra. Então ontem o Haddad anunciou um plano que era um conjunto de medidas esperado aí para fazer o Estado brasileiro economizar uma grana em busca de não ter o tal do déficit fiscal, que grosso modo é gastar mais do que se arrecada, com todas as suas complexidades, e não faremos aqui levianamente uma comparação do orçamento de um Estado soberano que tem capacidade de imprimir a própria moeda com o orçamento doméstico. Se você encontrar alguém que esteja fazendo essa comparação ainda em 2024, sabe que essa pessoa é uma pessoa que não sabe nada de economia, porque essa comparação é esdrúxula, né? Porque na sua casa, o seu pai, sua mãe e vocês não têm capacidade de emitir moeda, né? O Estado brasileiro tem. E isso faz absolutamente toda a diferença, né? Com todas as consequências da emissão de moeda e tal, mas faz toda a consequência. Você, na sua casa, não tem capacidade de pegar empréstimo da sociedade civil através de tesouro direto, por exemplo, né? Pode até tentar, acho que não vai dar certo. Você criar o Family Bonds e aí tentar convencer os seus vizinhos que você quer dinheiro emprestado. Aliás, no Brasil nem pode, o nome disso é agiotagem, inclusive. Né, Gabriel? Conhece algum agiota, Gabriel? Final do ano tá chegando. Conhece 3? Aí são mansos ou são meio mais complicados assim? Comigo são mansos. Contigo são mansos, mas... Não vou nem perguntar mais, Gabriel. Bom, o principal que tem pegado as pessoas, né, e já era esperado porque era uma promessa de campanha do Lula, esperava-se que isso fosse ser feito só em 26, e isso aqui que pegou a Faria Lima no contrapé, e todo mundo no contrapé, aliás, porque não se imaginava que fosse ser feito esse anúncio agora. Isso era uma expectativa, como o Lula tinha falado lá na campanha, para até o final do governo, que é uma coisa difícil de fazer, em bom termo isso aqui, é radical, vai colocar muita discussão na mesa esse negócio aqui. O Haddad anunciou isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 no Brasil. Isso era uma coisa muito esperada. Muito, né? Então, para quem já fez a declaração de imposto de renda, sabe, no Brasil a isenção hoje é de 2,5, acho, né? Deixa eu ver se tem o valor exato aqui, porque, acho que é 2.600 e alguma coisinha, né? Então, hoje, se você ganha até esses 2 e pouco por mês aí, você paga 0. E daí depois, acima daquilo, você começa a pagar escalonado, né? Então, se você ganha 3 mil por mês lá, você não vai pagar em cima dos 3, vai pagar em cima do excedente, né? Do que você ganha a mais do que está isento. E daí ali tem uma alíquota mais baixa. Então, conforme vai ficando maior, você vai pagando mais, tá? Agora a proposta é passar para 5 mil. Então, quem ganha até 5 mil por mês vai pagar 0. E daí, para você ganhar acima de 5, eu ganho 7,5, sei lá, eu em carteira, ou sei lá, né, de imposto de renda. Ganho 7,5, ou meu Prolabore que eu tiro. Então, você vai começar a pagar imposto só dos 2,5.
E os 2,5 vão obedecer às faixas lá, né? Acho que a faixa começa com 12, né? Eu não lembro. 12, não sei, não lembro mais. Então, essa proposta foi anunciada ontem em uma pronunciamento que o Haddad fez de 7 minutos e pouco, se eu não me engano, né? Um pronunciamento de rádio e televisão ontem, daqueles, né? Oficiais e tal, não sei o quê. Falou sobre várias coisas ali. Pessoas que ganham mais de 50 mil reais por mês vão pagar mais também. De novo, não sabemos detalhadamente como isso vai acontecer. Anunciou também algumas outras medidas de cortes para tentar economizar esses 70 bilhões. Segundo o Haddad ontem, esses 70 bilhões é a economia para 2 anos, né? Para 2 anos, para daqui para 2 anos, então não é 70 bilhões para amanhã, é o buscado, só que isso vai ter que ser debatido com o Congresso. Isso aqui não é uma canetada do Haddad. Isso aqui é um projeto que vai ser enviado para o Congresso, né? Vai ser debatido, não sabemos os detalhes ainda, pegou muita gente de surpresa. Faria Lima ficou, ai meu Deus do céu, porque meu Deus, o pobre agora não pode, tem que pagar imposto quem ganha 100 reais. Né? E no Brasil você sabe, quem ganha 100 reais paga mais imposto que quem ganha 100 mil reais. Né? Então o Haddad pegou uma faixa lá de cima, não é os super ricos ainda, não atacou ainda distribuição de lucros e dividendos, tem uma série de mecanismos que gente que tem grana mesmo no Brasil, que não é o cara que ganha 50 conto por mês, é bem mais. Você que ganha 50 conto por mês, que se acha rico, o cara lá de cima olha para baixo para você do mesmo jeito que ele olha para qualquer pessoa subalterna, você está só se auto-enganando para sua própria autoestima, né? No fim das contas, você está sendo passado de otário, né? Porque é aquela coisa que eu falo, né, Gabriel? O cara ganha 50 pau, se o cara ganha limpo ali, 50 pau, pessoa limpa, já perde quase 30% no imposto de renda. Não é? 30%. Então já não é 50%. Com um salário desses, se essa pessoa ficar 6 meses sem trabalhar, caso não tenha herdado nada e não tenha um colchão bom aí de muitos anos, vai pro Uber. Tá? Não estou exagerando não, gente, porque quem ganha 50 vive para 50 no geral, né? A pessoa ganha 50, entra 30 na conta todo mês, e no geral essa pessoa vive para 30. Raramente a pessoa vai ficar ali, né, vivendo num kitnet, no centrinho, não sei o quê, né? Então as suas dívidas estão atreladas também, tem o financiamento da casa, tem isso, tem aquilo, pá. Isso não é rico, tá? Isso não é rico. Rico é a pessoa que não trabalha, não precisa trabalhar, a filha não precisa trabalhar, o filho não precisa trabalhar e amanhã vamos para Paris e passagem de galpão na primeira classe da Air France e hotelzão e rico. Tá bom, rico, isso é rico. Isso não está sendo atacado ainda aqui, tá? Teve aquela taxação dos fundos exclusivos e tal, e das offshore que o Haddad fez no ano passado, foi alguma coisa, mas também não foi lá grandes coisa. E o que se espera em algum momento é que se ataque os tais distribuição de lucros e dividendos das empresas, porque é aí que mora o lero-lero, né? Só que há que se ter um cuidado com isso também, porque também pequeníssimas empresas também fazem essa distribuição de lucros e dividendos. Então você tem que cuidar para não pegar o cara lá que, né, tem lá uma empresinha pequena lá e tal e dá o seu jeito no ano e daqui a pouco vai ser penalizado. Então essa discussão também vai ter que entrar em algum momento com faixas, eventualmente, né? Empresas que faturam até tanto ou um volume X de distribuição de lucros e dividendos, porque isso é isento de imposto no Brasil, né? Mas fomos todos pegos de surpresa ontem por esse anúncio. Isenção de até 5 mil por mês, né, deve custar 45 bi ao ano para o governo, disse o Haddad que isso vai ser compensado por outras coisas, entre elas a cobrança maior de quem ganha acima de 50, mas vai beneficiar 36 milhões de pessoas, que é praticamente aí, eu não sei quanto, talvez 70% da força de trabalho do Brasil, não sei, estou chutando aqui. Os economistas, depois, aliás, a gente tem que ver o programa hoje do André Campedelli e da Débora Maganha, né? Depois do N1,
que é o nosso programa de economia e negócios, que ali vai estar tudo mastigadinho, tudo explicado. O ministro Fernando Haddad anunciou, né, portanto, a medida deve custar 45,8 bilhões por ano aos cofres públicos e isentar 36 milhões de contribuintes. Aqui, ó, o número representa 78% dos contribuintes do país, ou seja, é uma medida que, se aprovada, vai beneficiar quase 80% das pessoas que pagam imposto nesse país. É um negócio realmente, né, brutal, grande mesmo isso aqui. Isso aqui não é brincadeira. O anúncio sobre a mudança do IR foi feito em meio a um discurso a respeito de um pacote de ajuste no orçamento federal que será enviado ao Congresso. Ou seja, agora que o bicho começa a pegar, né? O Congresso vai passar isso aqui? Não vai passar? Vai modificar? Vai ser menos de 5 mil? Não vai ser nada? Vai ser como tá? Vai cobrar lá dos caras lá de cima? Isso aqui, agora vai começar a grande discussão. É óbvio que essa discussão já está em andamento, né, gente? Não vai começar agora, depois que o Haddad fez o discurso, não é assim que a coisa funciona. Mas vamos ver como se acomodam, ainda mais porque no ano que vem tem presidência nova da Câmara. Será que isso aqui entrou no acordo para o PT apoiar o Hugo Mota, que será o candidato, possivelmente sucessor do Arthur Lira? Vamos pensar juntos aqui. Será? Possível. Possível, né? O governo Lula vai propor a alíquota efetiva de até 10% sobre quem ganha mais de 50 mil por mês. Isso aqui, então, é a medida que tende a ajudar na compensação desses que ganham até 5 que não pagarão mais, que serão isentos. Isso é para quem ganha o equivalente a 600 mil por ano, né? Vai propor uma alíquota mínima que pode chegar a 10% no imposto de renda. A instituição do imposto mínimo será enviada em projeto de lei junto com a ampliação da faixa de isenção para quem ganha 5 mil. A expectativa do governo é que a proposta seja encaminhada ao Congresso Nacional ainda este ano, claro, mas vai ser debatida no ano que vem para começar a valer em 26. A decisão do governo de instituir um patamar mínimo de tributação para quem ganha mais de 50 mil ao mês foi anunciada pelo Haddad na televisão ontem e no rádio. Quem tem renda superior a 50 mil por mês pagará um pouco mais, tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados, disse o Haddad ontem no seu pronunciamento. A ver como isso vai se dar, o governo vai ter que ser muito hábil, porque o que acontece? Ontem as buscas no Google sobre imposto de renda, isenção, não sei o quê, pum, explodiu, né? Claro, o Haddad entrou aí em todas as TVs do Brasil, em todas as rádios, as pessoas foram para o Google. Né? A gente foi dar uma olhada ontem lá, as principais pesquisas naquele momento eram sobre isso. Isenção de imposto, imposto de renda e tal, não sei o quê. Vai criar uma expectativa nas pessoas. Vai chegar no ano que vem, no primeiro semestre, a gente vai ter que fazer declaração de imposto de renda. Muita gente já vai achar que já vai estar valendo, e não vai. Tá? Prestem atenção nisso, a gente vai voltar no ano que vem, eu vou recuperar esse trecho do programa. E isso vai causar dissabores. E aí, vai chegar em 26. A pessoa vai fazer declaração de imposto de renda de novo. E ela vai achar que já vai estar valendo a promessa que o Haddad, ou o Andrade, como muita gente fala, né? Que o Andrade fez. E talvez ainda não esteja valendo também, porque a gente não sabe como vai ser a discussão em 2025. Não sabe. Parte do Centrão e a direita, a extrema-direita no Brasil, não vão dar de bandeja esse projeto aprovado do jeito que o Haddad mandou, porque em 26 tem eleição. Então essa é a grande discussão. Isso é agora a acomodação das placas tectônicas da política. Então vai ter que ter uma comunicação muito hábil do governo para explicar que isso não vai ser no ano que vem e que isso está na mão do Congresso. Tá bom? Senão vai parecer que foi lá, prometeu um negócio e não cumpriu, e aí reverte o sabor doce. E aí vai virar sabor amargo. Esse vai ser o cuidado, né? Que o governo vai ter que ter. Mas isso também, Gabriel, é um problema de quem, Gabriel? Teu, Gabriel? Não. Meu? Também não.
né? Nosso problema aqui é informar as pessoas, né? O problema, a gestão da comunicação estratégica aí o governo vai ter que se virar, né? Muito bem, a ideia do ajuste fiscal é economizar até 70 bi por ano. Pegou também os militares, né? Aproveitou o momento para pegar os militares. O governo confirmou a proposta de fazer medidas na previdência dos militares, como parte do pacote fiscal. Uma das ações prevê a fixação de forma progressiva de idade mínima de 55 anos para transferência para a reserva, a forma como é chamada a aposentadoria do grupo. Também faz parte do pacote a padronização da contribuição para o Fundo de Saúde. O plano é igualar a contribuição dos militares da Aeronáutica e da Marinha, que hoje pagam menos a alíquota do Exército, que é 3,5% sobre o salário. Outra medida seria acabar com a chamada morte ficta, quando um militar é expulso da corrupção por mau comportamento e crimes. Como é hoje, o cara comete um crime ou tem alguma questão, é expulso da força, expulso da força. Chama-se de morte ficta, né? É como se a pessoa tivesse morrido, né? Assim, você morreu pra mim, Gabriel. Sabe quando a pessoa fala isso? Você morreu pra mim. Então é isso. As Forças Armadas falam isso pra pessoa. Você, Braga Neto, você morreu pra mim, Braga Neto. Daí uma coisa trágica, né? Não pise mais aqui no meu regimento. Tá bom? Tá bom, Braguinha. Aí Braguinha é expulso, tá? Expulso. O que acontece depois disso? Nesse caso, os familiares têm direito a uma pensão paga pelos militares. O pacote prevê que a família seja atendida com auxílio reclusão, pago pelo INSS para familiares de presos. Ou seja, prevê igualar o cidadão civil do cidadão militar, né? Claro, vai ter que ver aí se a pessoa não pagou parte do seu salário ao longo da vida e teria direito àquilo, se isso aí vai ser retroativo ou não, isso aí pode dar uma bagunça. Mas pelo menos começou a mexer. A quarta medida será o fim da transmissão de cota de pensão, quando um dependente morre e a parte dele migra para os demais, somando 100%. Então, por exemplo, você tem 3 filhos ou filhas, tá? 3 dependentes. Você general, sei lá o quê, qualquer coisa lá, capitão, interessa, oficial, morreu. A família já recebe 100% do seu salário como pensão, tá? Primeira coisa. Eu acho que é a única categoria do Brasil. Talvez esteja enganado, por gentileza, quem souber, mas é a única, eu acho, né? A pessoa comum, por exemplo, não tem esse direito, né? Aí depois dos seus 3 herdeiros que estão recebendo pensão, 33% cada um, vamos jogar aqui, né? Um morre. Aí os que ficam vivos, Gabriel, eles pegam a parte daquele que morreu. Começam a ganhar mais dinheiro, né? 50%. Isso para acabar também. A gente não sabe da missa a metade da mamata que tem nas Forças Armadas Brasileiras. Tá? Não sabe da missa a metade. Isso aqui tá arranhando a estrutura. Arranhando só. Aproveitando o momento, inclusive, né? Bom, o pacote prevê também pente fino no Bolsa Família, no BPC, né? Salário mínimo mensal pago a pessoa com deficiência, idosos de baixa renda. No anúncio, o Haddad não especificou como vai fazer esse pente fino no Bolsa Família e no BPC. O BPC, pelo que a gente viu ontem, procurando ali os dados oficiais, nos últimos 2 anos, aumentou muito no Brasil, tá? Então, um pouco de cuidado com as críticas que são feitas. O Haddad vai acabar com o BPC. Primeiro vamos olhar os dados. Primeiro que aumentou muito. Então, mesmo que haja algum corte por detecção de fraude, obviamente será menor do que o aumento. Parece bem evidente porque o gráfico é realmente surpreendente. E, antes do programa eu procurei aqui, no último ano e no ano passado, tem acontecido várias operações da Polícia Federal e da Polícia Civil em vários estados sobre fraudes, principalmente no BPC. Eu não sei se está tendo mais operações porque antes não tinha operações, ou se está tendo mais fraudes do que seja mais operações. Mas realmente é impressionante a quantidade de operações contra fraudes e corrupção no BPC. Então, se o governo for atacar
Isso especificamente, beleza. Não pode usar isso de justificativa para cortar o BPC, porque o BPC ele é dado uma graninha para pessoas muito pobres. Muitas vezes idosos que não têm condição nem de pensar em fazer recadastramento, gente que não tem celular, que mora em meio rural. Então tem que também, se tiver que fazer recadastramento, tem que dar prazo para essas pessoas, tem que eventualmente fazer uma força-tarefa aí para talvez ir para o meio rural, né? Levar o serviço público para lá com unidades móveis, sei lá eu, porque tem gente que é analfabeta, que mora sozinha, que não tem conexão com o mundo, que mora em área rural, então tem que ter toda essa preocupação com isso aí. Isso sim é um ponto de atenção. Vamos esperar hoje para ver como é que vem o detalhamento dessas coisas e é importante acompanhar e fazer a crítica necessária e ir para cima se necessário. Tem que ter muito cuidado com isso. Não é gente que consegue se virar se perder esse benefício. Tá? Trabalhadores brasileiros que muitas vezes, por anos, eu vou pegar o exemplo da minha família, a minha avó, a mãe da minha mãe, por exemplo, trabalhou a vida inteira na roça, nunca contribuiu com previdência. Eu estou falando de uma roça no Brasil, né, dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, no interior, lá na fronteira com a Argentina, cidades que não tinha luz elétrica, não tinha agência do correio, não tinha nada, meio do nada. Essa pessoa sem o BPC, ela não existe. Ela não tem direitos, né? Então tem que tomar cuidado com isso de fato, tá? Vamos lá então para notícias do golpe, o diário do golpe, Gabriel? Bolsonaro se diz vítima de perseguição e não descarta refúgio em embaixada. Quem reporta isso aqui é a Raquel Landim, lá no UOL. Indiciado pela Polícia Federal sob suspeita de planejar um golpe de Estado, o ex-presidente Bolsonaro se diz vítima de uma perseguição e não descarta se refugiar em uma embaixada caso tenha sua prisão decretada. Embaixada, pelo que já vejo na história do mundo, quem se vê perseguido pode ir para lá, disse ao UOL. Se eu devesse alguma coisa, estaria nos Estados Unidos. Não teria voltado, disse o Bolsonaro. Pelo que eu entendi, ele deu uma entrevista para a Raquel Landim no UOL. Não está claro isso, né? Disse ao UOL. Não sei se foi uma entrevista para o UOL no geral, mas enfim. Ele admite ter conversado sobre artigos da Constituição com comandantes das Forças Armadas para voltar a discutir o processo eleitoral após o pleito de 22, mas diz que a ideia logo foi abandonada. Bolsonaro nega ter ciência do plano para prender ou matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin e o Xandão. O ex-presidente foi indiciado pela PF, mas a denúncia, que ainda não foi feita, cabe à Procuradoria-Geral da República. Leia a seguir a entrevista. Então o Bolsonaro deu de fato uma entrevista aqui para o UOL, concedida na quarta-feira em um restaurante em Brasília, né? Então a entrevista está aqui para quem quiser ler. É basicamente a defesa do Bolsonaro. E muita gente fala, não dá para dar palco pro Bolsonaro, não sei o quê. Gente, vocês calma lá também, né? O trabalho do jornalismo é falar com as pessoas, galera. Uma coisa é você achar legal o Bolsonaro assinar um artigo na Folha defendendo democracia, né? Isso, sei lá, a quem deu autorização para isso é um idiota, óbvio. Tá, tudo bem, isso é uma coisa. Agora, entrevistar o Bolsonaro, se não for uma entrevista para puxar o saco e para ficar levantando bola e para ignorar pontos importantes, é claro que tem que fazer. É óbvio que tem que fazer. É um personagem central dessa quadra histórica que a gente passa no país, né? E é importante, inclusive, a gente trazer para vocês aqui a linha de defesa, o outro lado, como a coisa está sendo vista lá. Mesmo que a gente discorde e ache absurdo e aquela coisa toda. Mas isso não vai deixar de existir se a gente ignorar. Nós teremos, a partir de agora, uma denúncia feita pela PGR. Não se sabe como vai ser essa denúncia. Não se sabe quando ela vem. Prognósticos de que esse processo esteja julgado, transitado e julgado em junho do ano que vem, eu acho uma maluquice. Posso estar errado, claro. Posso estar errado, erro todo dia aqui, inclusive. Mas acho uma maluquice, minimamente quem acompanha, quem está olhando isso com atenção, né? Olhando os bastidores e lendo as entrelinhas, tá vendo que a PGR vai dar uma enrolada nesse negócio, tá? Não tenham muita esperança que vai ser rápido, porque não vai. A PGR já pediu
Deixa eu passar para cá que é mais importante, tá? Parará. Aqui, ó, segundo a Globo News, César Tralli, Procurador-Geral da República Paulo Gonet pediu ao ministro Alexandre de Moraes que autorize o compartilhamento do relatório final do inquérito do golpe com outras investigações que tratam de fake news e milícias. A equipe de Gonet busca o cruzamento de informações para um eventual encontro de mais provas e indícios de crime. Colocando em português, o Gonet pegou esse documento, olhou para ele e falou para o Xandão, primeiro, já ontem, olha, tem muita coisa aqui, vai demorar, tá? Essa mensagem já foi passada. Tem muita coisa aqui, vai demorar. O que é que está dizendo o Gonet agora com isso aqui em bom português? Não parece que essas provas sejam suficientes e eu quero compartilhamento com outros inquéritos para tentar fazer cruzamento de outras provas. Tá bom? Foi rápido isso, porque imaginava-se que ia demorar um pouco mais, que o Gonet poderia pedir novas diligências, não sei o quê. Já de cara, isso aqui vamos ler nas entrelinhas, gente. Gonet busca o cruzamento de informações para o eventual encontro de mais provas e indícios de crimes. Né? Então toda a expectativa do inquérito feito pela Polícia Federal, que a gente vem falando aqui, que tem um caminhão de provas, vejam que a coisa não é bem assim quando ela entra no funil aqui, é outra coisa, galera. Isso aqui vai obedecer a outras regras, a outra gravidade. Tem uma outra atmosfera, é um outro mundo, não é o mundo da esfera pública. Não é o mundo da história, dos livros de história, quando a gente for escrever sobre isso, muitos historiadores vão escrever sobre isso, vai estar claro ali que tinha um grupo golpista se organizando. Agora, quando entra no sistema, é uma outra coisa. Tem um outro jogo sendo jogado aqui. Eventualmente o que a gente vê, meu Deus, é uma prova incontestável, o cara lá vai olhar e falar, não, não é. Não, não é. E inquérito policial, gente, é sempre uma investigação que vai apresentar uma versão dos fatos. É assim que é, para qualquer inquérito policial. Qualquer, né? O acidente de trânsito que eu sofri ontem, Gabriel. O cidadão lá, tadinho dele lá também, né? Se perdeu, atravessou a preferencial. Chegou lá o pessoal da perícia, fez uma perícia. Eu tive que relatar lá, né? Segundo a versão do carro e tal, ele estava trafegando na preferencial e quando foi surpreendido pelo carro que cruzou, bateu. Tá? É essa a sua versão? É essa. Assinei. Depois pegou a versão do outro cidadão lá, assinou. E aquilo vai gerar um laudo e aquilo é uma versão. Uma versão da história, né? Nunca tratada como a verdade. E não é incomum que o Ministério Público Federal discorde da Polícia Federal. Não é incomum que o Ministério Público Federal, inclusive, sequer ofereça denúncia, mesmo depois de uma mega de uma investigação. Ou seja, na prática, arquive o caso. Isso nem chega na justiça. Essas pessoas nem réus viram. Não é incomum. Isso aqui vai dar uma atrasada, tá, gente? Vocês não tenham muita expectativa. Tem uma questão em relação a isso aqui tudo que é importante para a gente ficar de olho, tá? Nós já fizemos vários programas aqui sobre a trama do golpe. Eu tenho certeza que vocês estão mega informados, né? Sobre o que aconteceu. A gente trouxe, assim, destrinchou o inquérito da Polícia Federal. É um inquérito de mais de 800 páginas. Tem sim um caminhão de coisas ali, tem print, tem áudio, tem documento, tem a agenda do Heleno, tem um monte de coisa. Fotografia, vídeo, isso e aquilo, né? Só que o que acontece a partir de agora? São 37 pessoas que estão lá, que diz a Polícia Federal, isso a gente tem que deixar claro como a coisa funciona no procedimento, tá? Diz a PF, cometeram tais e tais crimes, tá? O que diz a PF não é a versão final dos fatos, gente. É literalmente diz PF. E claro, não é diz PF do nada. Diz PF e apresenta ali, documentalmente, o que a investigação acredita serem as provas contra aquelas pessoas. Tá claro? Isso vai para o Ministério Público, que é o titular da ação penal, que é quem decide se vai
seguir adiante ou não. Daqui pra frente, galera, nem se o Xandão quiser vai acontecer mais nada. Tá? Em relação a ter uma denúncia e essas pessoas virarem réus e responderem na justiça. Tá na mão da PGR. E a PGR vai ter que tomar uma decisão que é o seguinte. Ou vai denunciar, lembram que a gente falou essa semana toda aqui que são núcleos, né? Os golpistas ali se dividiam em núcleos. Então, como será a denúncia? Será que ela será feita em núcleos? Então você pega o coronel X, o major, o general, não sei quem lá, esses aqui, que são do núcleo de não sei o que, jurídico, sei lá o que, eles são denunciados por tais e tais crimes. Esses aqui, em bloco. O outro núcleo, em bloco. Ou, que é o que eu tenho ouvido, que seria o melhor e o correto a ser feito, até para dar aos eventuais réus ampla defesa e para evitar nulidades no futuro, a PGR vai ter que individualizar a denúncia, cada pessoa. Então, você vai responder por esse e esse crime. Já você não é por esse, mas é por esse. Então, cada pessoa, com as suas responsabilidades, responder pelos seus eventuais crimes. São 37. Então, a PGR vai ter que pegar as provas sobre cada pessoa. Sacaram? O que não é nada rápido de se fazer. E se a PGR está pedindo ainda mais compartilhamento de outros inquéritos, gente, esses outros inquéritos são enormes, gigantescos. Nós entrevistamos aqui a Jandira Fegali na semana passada. A Jandira Fegali, que foi uma das principais parlamentares, uma das principais lideranças da CPI do golpe. Lembra da CPI do golpe? Que graças a essa CPI nós tivemos acesso aos e-mails do Mauro Cid. A Jandira Fegali e um grupo de parlamentares foram ter um encontro formal com o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, que agora está com esses documentos e vai decidir o que fazer. Eu perguntei para a Jandira Fegali como que estava o clima, o que ela sentiu na reunião, né? O que ela sentiu na conversa com o Gonet, porque elas foram lá lembrar que teve a CPI do golpe, que teve um relatório, que propôs vários indiciamentos, que tem um relatório super completo, os e-mails do Mauro Cid, tem uma apuração, a CPI do golpe realmente foi uma CPI muito bem feita, muito bem montada ali. Resposta da Jandira Fegali. Atenção, o Gonet nunca leu o relatório. Nunca leu o relatório da CPI, gente. Só se fala em golpe no Brasil nos últimos 2 anos. O procurador-geral, aparentemente até o presente momento, jamais se interessou pelo assunto. Então, eu acho, Gabriel, que vai dar uma atrasada esse negócio, tá? O Flávio Bolsonaro já vem defendendo anistia ampla, ameaçou de novo o Alexandre de Moraes, diz que ele vai sofrer as consequências pelos abusos, né? Falou isso depois da divulgação do relatório da PF. Isso não é de graça. Saiu uma pesquisa ontem da Paraná Pesquisas, mesmo na mira da justiça, Bolsonaro surge à frente de Lula em pesquisa. Aí eu também não gosto disso, tá? Mas é notícia, tá, gente? É informação. É importante a gente saber por que é que vocês acham que a turma bolsonarista botou as asinhas de fora e tá, entendeu? Foi pro pau mesmo. Porque tem respaldo de parte grande da população brasileira. Pesquisa mostra que se as eleições fossem hoje, o Jair Bolsonaro teria 37,6% de intenção de votos e o Lula 33,6%. Tá? Isso aqui baseia as ações dos bolsonaristas. O PL, Partido do Bolsonaro, gasta milhões de reais por ano com pesquisas. Faz pesquisas o tempo todo. Toda semana está rodando pesquisa sobre tudo que vocês possam imaginar. Quase nada que sai da boca dos bolsonaristas, inclusive do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, principalmente nesse caso, é improviso, tá bom? Para a gente ter a clara noção de como o jogo está sendo jogado. Eles rodam pesquisas sobre os mais variados assuntos e em cima daquilo produzem as coisas que falam e as suas próprias linhas de defesas públicas em relação a isso e a outros temas. Tá? Às vezes parece maluquice, o cara vai lá, falou, não é assim.
Não é assim que está funcionando. Muito bem? Então tá. Para a gente fechar aqui, 3 matérias do UOL também. O Bolsonaro, segundo um militar que deu um depoimento aí no inquérito, disse que ele recuou também de assinar lá a tal da minuta, né? Nós ficamos ali, aparentemente pela apuração da Polícia Federal, se o Bolsonaro assina a tal do decreto lá, de estado de defesa, no dia 15 de dezembro, ali teria deflagração do golpe, né? É o que apreendemos do que a Polícia Federal relata e mostra os indícios no inquérito. Inclusive o Almir Garnier, lá da Marinha, estaria com os tanques prontos no arsenal. Isso foi dito pelo CID, né? O Almir Garnier é o único que assumiu, que consentiu com o golpe, segundo a investigação. E aí o Bolsonaro ficou com medo de, sem a cúpula militar, que a Aeronáutica e Exército Brasileiro, segundo depoimento dos seus comandantes, em uma reunião no Palácio do Planalto, na biblioteca do Palácio do Planalto, teriam dito para o Bolsonaro que não, que a eleição tinha acabado, que não tinha prova nenhuma de fraude e que era para o Bolsonaro botar a viola no saco e ir para casa. Isso é o que nós sabemos dos depoimentos. Aí o Bolsonaro ficou com medo de, sem a cúpula das Forças Armadas, ter o mesmo destino do Pedro Castilho, lá no Peru, que em 2022 tentou dissolver o Congresso e terminou detido, segundo o relatório da Polícia Federal. Segundo a PF, os Kids Pretos desistiram de executar o Moraes também porque teve essa negativa da alta cúpula ali, dos dois, né? 2 dos 3. Então, esperava-se que em algum momento eles fossem consentir. Disseram que não. Surgiu, aliás, uma outra documentação mostrando que o Comando Militar do Sul do Brasil também emitiu um comunicado interno lá dizendo que quem assinasse lá uma carta golpista que estava rolando por lá também para pressionar a cúpula estaria incorrendo em infração. Então, veja, vários pedaços das Forças Armadas disseram que não embarcaram. E aí, para a história, a gente vai decidir e vai estudar, entender por que não embarcaram. Porque não teve apoio dos Estados Unidos, porque achavam que o argumento não era forte o suficiente, porque achavam que a sociedade não estava querendo, aí a gente vai, enfim, 1000 coisas, né? Mas aí o Bolsonaro teria dado para trás nesse negócio e o plano dos Kids Pretos lá de fazer uma emboscada no Alexandre de Moraes, uma emboscada, um sequestro, um assassinato eventual, não sabemos exatamente o que eles fariam ali, porque não o fizeram, né? Foi abortado. Isso tudo no mesmo dia, né? Tá bom, galera? Então, olha só, o programa acabou, Gabriel. Consegui falar até o final, tossindo apenas uma vez. Parabéns, Leandro. Vamos até tomar o último gole de café. Muito obrigado a todo mundo. Daqui a pouquinho eu tô lá no ICL Notícias, primeira edição. E fiquem com a gente a manhã toda. Depois do N1, a gente tem o Em Detalhes. E depois o programa do André Campedelli e da Débora Maganha, que vai destrinchar o pacotão do Haddad. Para a gente entender um pouco mais a questão do imposto, quem que vai pagar, quem que não vai, como é que vai ser, como é que não vai ser, tá? Então fiquem por aí, daqui a pouco eu tô de volta. Valeu, tchau. Chegou o grande dia e quem disser que não tá ansioso nem nervoso tá mentindo, porque para sempre vai ser o dia em que o ICL lançou a sua primeira pós-graduação, reconhecida pelo MEC e logo em parceria com a FESP, né? Uma das maiores escolas do país, onde estudaram Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro e tantos outros nomes tão importantes pra gente. Hoje à noite, às 8 horas da noite, a gente vai fazer todos os anúncios das pós-graduações do ICL. Já tô falando até no plural, então você já tem até um spoiler aí. 1 hora antes das 8 horas da noite, você vai receber no e-mail que você cadastrou um link para clicar e já entrar na sala de espera. Ou pelo grupo de WhatsApp, se você estiver no grupo de WhatsApp, o mesmo link. Vambora, e quando receber, aproveita e manda para os seus amigos e amigas para todo mundo poder participar também. Ninguém pode perder e vocês vão gostar muito do que vocês vão ouvir. Um abraço e até de noite.